Boa noite, galera. Paz do Senhor Jesus Cristo. Queria dar uma explicação, né? Normalmente, às terças-feiras, eu costumo postar um vídeo no YouTube e compartilho no Facebook. Hoje não foi possível fazer isso, o dia foi muito corrido, né? Eu tive que sair para resolver algumas questões pela parte da manhã, né? Quando cheguei em casa, aproximadamente lá pelas 11 horas, e nesse horário eu já tinha uma reunião que nós na faculdade não estamos tendo aulas presenciais, mas nós estamos realizando diversas atividades remotas. Dentre essas atividades está acontecendo um evento, né, pela parte da projeto, né, que faz parte também da formação de cada um de nós, da faculdade pública, da universidade pública. Nós temos que cumprir 390 horas de extensão, mais 610 horas de estágio, para que a gente possa se formar. E por conta disso, né, diante de todas essas situações da pandemia, a extensão tentado, de alguma maneira, continuar, né, funcionando mesmo durante essa situação que nós estamos vivendo. E estamos aqui mais ou menos umas 2 semanas com um evento da UFRJ, se você quiser entrar, assistir algumas das lives que estão sendo feitas lá, onde os projetos de extensão e algumas outras atividades estão sendo apresentadas pelo Facebook, se não me falha a memória, para poder divulgar, né, o que a faculdade está fazendo. Como eu faço parte da avaliação de neuropsicologia, nós então hoje fizemos uma reunião primeiro para poder acertar os primeiros detalhes de como seria a apresentação que foi realizada há pouco. Logo depois da reunião, para poder acertarmos essa apresentação, eu tive uma reunião de orientação para fazer o trabalho de conclusão de curso. Depois desse trabalho, né, dessa reunião, eu almocei aproximadamente lá pelas da tarde, e já às 5 horas tinha que estar, né, de novo na internet para poder colocar no ar esse projeto, né, da extensão, essa live que nós fizemos sobre neuroavaliação de mídia. Se você quiser assistir, foi bem interessante, achei muito legal. E você que conhece alguém que tem problema de dificuldade de aprendizagem, isso vai ser bem importante para que você possa estar conhecendo também o nosso projeto, que se chama Projeto Panda. Uma justificativa pelo motivo, né, que eu não fiz o vídeo como de costume. Estou fazendo agora a live, o vídeo eu gravo amanhã, eu edito o vídeo, depois da edição do vídeo eu boto ele para carregar e ele demora às vezes aproximadamente umas 5 horas para carregar, para que eu possa colocar então nas mídias. Então não daria para fazer isso nesse momento, né? Só fazendo agora com vocês. Bom, dito isso, né, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que têm essa paciência. Eu sei, inclusive, importante também da igreja que está acontecendo, da Elisa, né? E por conta disso, eu espero que haja uma grande evasão, né, de pessoas dessa live, perfeitamente justificado. Afinal de contas, eu havia já programado essa live já há algum tempo, eu acho que deve ser privilegiado, não tem nenhuma questão quanto a isso. Coloquei nos grupos de WhatsApp da igreja para que você possa de alguma forma estar tendo acesso. Eu espero que nós possamos estar assistindo essa live. De qualquer maneira, a live ela permanece no Facebook. Eu normalmente faço o download dessa live e boto ela no YouTube depois, para ficar lá no canal, né? Então você vai ter acesso àquilo que nós estaremos falando aqui de não há estresse no que diz respeito a isso. Não estou esperando aqui um grande público assistindo a live nesse momento, até por conta da circunstância, né? De ter sido uma coisa quase que improviso, porque não era esse o projeto inicial. Sabemos que as terças-feiras. Sabemos que às terças-feiras nós fazemos essas gravações em substituição ao culto presencial, que não estamos tendo a possibilidade de ter na igreja presencialmente, né, por conta das situações que nós estamos vivendo, né, de limitações por conta da saúde pública. Dito isso, você nesse momento abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos estar compartilhando um pouco da palavra de Deus. E se por acaso, né, você entrar na live
quiser colocar o seu pedido de oração, coloque o seu pedido de oração. E na live a gente tem essa possibilidade de orar, né, individualmente por cada um de vocês que participarem. Tá bom? Amém? É claro que depois que a live tiver terminado, não adianta você postar nada, porque já acabou, não tem como inserir nenhuma fala mais nesse texto. Então vamos lá. Um texto que particularmente eu gosto, que se encontra lá no capítulo de número 4. Nós vamos fazer a leitura. Estou em outro texto de Atos dos Apóstolos. Aliás, estou no texto de João. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos 17, a partir do versículo de número 10. Nós vamos fazer a leitura até o versículo de número 15. E assim está escrito na palavra do Senhor. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, de fato assim. Com isto, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo ficaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordens a Silas e a Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com eles. Vamos orar nesse momento, amados, pela palavra? Senhor, nós louvamos ao Teu nome e agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Nós clamamos, Senhor amado, para que nesse momento o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações, possa derramar sobre nós a Tua glória, possa, Senhor da glória, verdadeiramente nos revelar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queria sobre a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo, ele é tocado, pelo poder de Deus quando ele estava a caminho de Damasco para perseguir os judeus que lá estavam. Algumas pessoas dizem que ele caiu do cavalo, mas a verdade é que a palavra diz que ele caiu por terra, com seus olhos fechados, estava cego por conta daquele momento, foi levado seus companheiros até a cidade de Damasco, ficou lá durante um tempo até que recebeu a visita de Ananias, que orou por ele e falou para a sua vida. Ficou um tempo naquele local, aprendendo bastante sobre a nova dinâmica da fé que ele estaria vivendo, e depois de um período a igreja ora, então, envia ele para fazer essa viagem missionária. Essa, se não me falha a memória, é a segunda viagem missionária. É importante que a gente entenda algumas questões aqui extremamente interessantes para nós. A gente precisa perceber, aliás, essa é a primeira viagem missionária, assim, me perdoe. A gente precisa perceber algumas coisas que o texto lhe apresenta para nós. Como de costume, eu gosto sempre de falar sobre algumas questões relevantes sobre o contexto histórico, o contexto social desse texto, para que a gente possa ter maior compreensão daquilo que falando para cada um de nós também no dia de hoje. Paulo, ele havia acabado de sair da cidade de Tessalônica. Ele foi à cidade de Tessalônica, pregou a palavra de Deus, e alguns daqueles que estavam lá na cidade de Tessalônica o expulsaram daquele lugar. Tanto que nesse mesmo texto a palavra fala que quando esses mesmos souberam que Paulo estava em Bereia, foram atrás dele e ele teve que sair novamente, e aí foi para Atenas. Uma outra coisa também importante para que nós a questão do ministério de Paulo, chamado apóstolo dos gentios, ele tinha como uma mecânica de pregação. Ele ia, em primeiro lugar, pregava aos judeus convertidos nas sinagogas, o local onde originalmente ele ia. As sinagogas, às vezes, eram lugares onde judeus de nascença estavam. Existiam sinagogas também daqueles judeus que eram chamados de prosélitos. O próprio texto de Atos inseriu esses judeus chamados de prosélitos, são aqueles que são de outras nacionalidades,
mas que aceitaram a fé judaica como sua fé. Existia inclusive uma divisão muito grande entre eles, porque os judeus de nascença, né, eles se achavam melhores do que os outros, e isso também teve um embate muito grande no que diz respeito à pregação do Evangelho. Mas para que nós possamos entender, Paulo ele vai então em direção às sinagogas, prega a essas pessoas que são oriundas do judaísmo, e normalmente quando ele não é aceito na sinagoga, ele vai para fora da sinagoga e começa a pregar para as pessoas que não são do judaísmo. Essa é uma das características do ministério de Paulo, e por isso ele então vai até o encontro do apóstolo dos gentios. Paulo ele chega nessa cidade e ele encontra algo assim extremamente interessante, uma situação que impacta Paulo de maneira muito profunda. Ele observa, ele prega a palavra de Deus e as pessoas depois elas vão até o texto, né, até o texto do Antigo Testamento, que a gente deve entender que nesse momento que a gente entende como palavra de Deus era o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Nenhum texto do Novo Testamento nesse momento ainda havia sido escrito. Domingo à noite eu preguei falando que a primeira epístola aos Tessalonicenses foi o primeiro texto escrito. Imaginem vocês, ele tinha acabado de sair da cidade de Tessalônica, certamente ele não tinha escrito o texto naquele momento. Não existia texto do Novo Testamento nesse período. O Antigo Testamento fazendo referência a Jesus, ou seja, sempre apontando para Jesus como aquele Messias tão esperado pelo povo judeu. E assim que ele pregava a palavra, falava sobre essas coisas, essas pessoas da cidade de Bereia, elas iam lá nas Escrituras para poder verificar se de fato aquilo que Paulo estava falando era a realidade. Olha só que coisa interessante, aquelas pessoas elas eram extremamente zelosas. Elas não davam ouvidos assim à primeira pessoa que vinha para falar para elas sobre qualquer coisa. Não, elas iam lá conferir se aquilo de fato era verídico ou não. Atualmente, amados, nós observamos que muitos de nós não temos a característica de ser como um bom bereano, né? Às vezes a gente ouve a palavra de Deus, que a gente ouve é uma palavra que de fato é de Deus, existe muita heresia sendo pregada, existem muitas coisas que são utilizadas inclusive para satisfazer as próprias necessidades do pregador. A gente observa certas distorções da palavra de Deus, essa é a grande realidade. As pessoas elas pegam um texto e fazem com que o enviesado para poder atender as suas necessidades. Já falei para vocês certa vez numa pregação sobre a epístola que Paulo escreveu aos Filipenses, onde ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E normalmente as pessoas elas estão no texto dizendo que você pode todas as coisas, que você pode determinar, porque Deus ele te fortalece para que você consiga conquistar todas essas coisas. Mas a gente observa que é uma distorção, uma heresia, quando a gente não está analisando o texto em toda a sua integralidade. Porque a palavra de Deus, segundo Paulo, nesse texto, fala que ele passou fome, ele foi perseguido, ele passou por diversas necessidades, diversas privações, e ele podia passar por cada uma dessas lutas porque Deus o fortalecia. Ou seja, é completamente uma distorção daquilo que a palavra estava falando para cada um de nós. E nós, muitas das vezes, vemos isso. Aliás, é uma coisa que eu observo, inclusive, na sala de aula, quando eu estou dando aula no seminário. As pessoas elas não querem ter o trabalho de refletir sobre aquele texto, refletir sobre aquela ideia. Eles querem que o professor chegue na sala de aula e fale, desse jeito, desse jeito e desse jeito, e acabou. Se você chegar e falar, olha, desse por causa daquilo outro, ou seja, tentando fazer com que as pessoas reflitam por que o texto é daquela forma, as pessoas elas se sentem angustiadas, elas não têm paciência, porque elas querem a fórmula de bolo, elas querem a coisa pronta. Elas falou, pronto, vou lá e repito. E quantas vezes, meus amados e minhas amadas, falam coisas que não estão na palavra de Deus, coisas que são completamente contrários aos princípios de Cristo Jesus, porque essas pessoas elas não têm a preocupação de estar indo ali naquilo que é o cerne do texto, naquilo que é a motivação principal pelo e por conta disso diversas doutrinas, diversas heresias elas começam a surgir
e as pessoas, elas ficam completamente perdidas. A palavra de Deus ela é muito clara. Quando diz que a fé das pessoas ela era fortalecida quando observavam que aquilo que Paulo estava pregando estava de acordo com a palavra de Deus. Então, amados, é importante que a gente entenda. É aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos, a palavra de Deus para poder fazer a sua análise. Para poder, de fato, se convencer de que aquilo é realidade. É uma outra coisa também muito extremamente importante para que a gente possa observar. Ontem eu estava pensando sobre isso. Porque muitas pessoas acham que elas têm que ser convencidas de algo. Amado, quando você convence algo de coisa, a probabilidade daquela pessoa ser convencida por um outro de uma coisa diferente é muito grande. Basta que essa outra pessoa tenha de argumentação melhor do que o teu. E não significa necessariamente que aquilo que essa pessoa tem poder de argumentação melhor do que o teu seja verdadeiro. Ela apenas teve como discursar melhor, ela soube discursar melhor sobre aquilo e você aprendeu como coisa verdadeira. Você entende isso? Agora, quando você se convence por si próprio, você ouve, você vai lá, vai fazer a sua análise, vai poder verificar se de fato aquilo é verdadeiro, aí então você se convence. Todas as convicções, você sabe exatamente quais são os fundamentos daquilo, é muito difícil que alguém possa demovê-lo daquele pensamento, daquela realidade. E a palavra de Deus ela nos orienta a agir dessa forma. Nós observamos o texto que nós acabamos de ler, que Deus inspirou, né, o autor de Atos dos Apóstolos, que é atribuído a Lucas, para que ele possa falar a cada um de nós, olha, ouçam a palavra, mas vão até a Bíblia e confirmam. Porque quando você faz esse exercício de ouvir a palavra pregada e vai até a Bíblia para poder analisar aquele texto, para poder verificar de fato, aquilo se torna consolidado no teu coração. E não há vento de doutrina, não há discurso bem feito, bonito, que possa você se desvie. Infelizmente, nos dias atuais, nós estamos, né, acostumados a viver numa situação de facilidade, numa situação de imediatice. A gente observa isso muito quando a gente está sempre procurando as respostas muito prontas, a gente não quer pensar sobre isso. Isso dificulta muito, inclusive, a nossa fundamentação, nós nos firmarmos diante da palavra de Jesus. A palavra que eu tenho nesse dia para você, meu amado e minha amada, para que você possa refletir em tudo aquilo que você ouve, para que você possa fazer uma análise, você possa fazer uma crítica. E crítica não significa dizer criticar no sentido de reclamar do outro, não. Crítica no sentido de análise mesmo, de perceber, olha, isso é desse jeito, aquilo é daquele jeito, porque isso funciona dessa forma. A ter essa atitude, nós começarmos a agir dessa maneira, a gente vai observar que a nossa fé ela vai ser fortalecida. Nós vivemos em dias em que nós observamos muitas mentiras sendo faladas, sobre todos os aspectos e em todas as áreas, principalmente naquilo que diz respeito à palavra de Deus. As mentiras elas só prosperam porque nós aceitamos, porque nós entendemos que aquilo é verdade. Queridos, é necessário que você possa analisar tudo aquilo que você ouve, principalmente sobre a palavra de Deus. Não estou aqui querendo dizer que você tem que duvidar dos teus pastores. Não, de forma alguma. Às vezes, ele interpretou aquilo de maneira equivocada, né? Ele teve uma visão de repetir aquilo que ouviu algum dia. Pessoas muito bons que agiram dessa forma, pessoas de coração puro mesmo, né, de que ouviram alguém pregar acerca de alguma coisa e foram lá no púlpito e reproduziram igualmente. Mas aquilo era contrário à vontade de Deus, contrário à palavra de Deus. Mas porque eles ouviram aquilo de uma pessoa importante, de uma pessoa situada no meio evangélico, eles colocaram aquilo também no púlpito. Mas se você sempre tivesse cuidado de analisar, de olhar, de observar aquilo que a palavra de Deus fala, né? E nas dúvidas você procurar esclarecer com uma pessoa que tem um pouco mais de entendimento, certamente você vai crescer na fé, certamente você vai ter a possibilidade de estar conseguindo, né, alcançar diante da presença de Deus. Nós vamos encerrar agora essa live, é uma live que
é um momento curto, assim como se fosse a mensagem gravada, né? Eu agradeço a Deus pela vida da Anice, que está aqui conosco, né, online. Eu não estou que nós somos da live, não permite que isso seja possível, mas eu vou ligar aqui o tablet, né, para ver se a Anice está comentando alguma coisa, pedindo oração por alguém, é que a gente possa estar, né, bem, né, pelos pedidos de oração, não só da Anice, mas de cada um daqueles que entrarem aí na nossa live. Vou estar só ter um pouco de paciência. Eu já deveria ter feito isso antes, a grande realidade, né, mas ainda estou tentando equacionar essas questões. Vou conseguir aqui. Vamos lá. Tá complicado para mim, o negócio tá complicado. Mas eu vou chegar lá, De oração, você pode colocar aqui o teu pedido de oração. Eu vou estar orando por você, né? Abençoando a tua vida. Por enquanto, só você está aí conosco, né? Eu entendo que por conta da natureza da forma como foi feito, as pessoas não entraram. Inclusive eu havia dito que nós entraríamos lá pelas 7h30, entrei um pouquinho antes, na verdade, mas nós vamos estar orando a Deus, né? Orando pela Anice. Ele está falando que a internet dela não está muito boa, nós vamos estar orando, está dando para ver aqui nisso. Você está pedindo oração pela Xana, pela Charlotte, pelo Amaral Júnior, pela Débora, né? Acredito também pelo Anderson, pelas crianças, né? Pelos seus pais, pelos seus irmãos. E nós vamos estar orando por todos vocês. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Parece que alguma outra pessoa também... Ah, foi eu mesmo que entrei. Vamos estar orando então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e engrandecemos ao Teu santo e poderoso nome. Queremos agradecer a Ti, Senhor da glória, por esse dia, o dia que o Senhor nos deu. Dia, Senhor Deus, de bênção, dia de vitória, dia de grande derramamento do Teu poder sobre as nossas vidas. E nessa hora, meu Deus, nós queremos clamar a Ti, para que o Senhor possa, Senhor da glória, abençoar a Tua igreja, e Tu possa fortalecer os Teus servos e servas, o Senhor possa derramar sobre cada Teu Espírito Santo, o Senhor possa livrá-los de todo o mal, meu Senhor, em nome de Jesus. Eu clamo a Ti para que o Senhor possa fortalecê-los na fé. Eu peço a Ti, meu Senhor, para que o Senhor possa estar verdadeiramente se revelando a eles a cada dia. Meu Pai, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor possa estar sustentando essas vidas, para que o Senhor possa estar abençoando poderosamente, para que o Senhor possa derramar do Teu poder, da Tua glória e da Tua unção sobre cada uma dessas famílias, Senhor, em nome de Jesus. Peço neste momento oração pela Tua serva Anice, ó Deus, que está conosco aqui na nossa live. O Senhor possa estar abençoando a Tua filha, curando, Senhor Deus, de toda e qualquer enfermidade, dá vitória à Tua serva. Tu tem conhecido as orações da Tua filha, Tu sabe do coração da Tua filha, Senhor Deus. Hoje nós te pedimos, responde, Deus, as orações da Tua serva. Pedimos também para que o Senhor possa estar abençoando a Xana, abençoando o Dande, as crianças, Senhor Deus. Abençoa a Charlotte, Senhor Deus. Abençoa Armando, Senhor Deus. Abençoa os seus filhos também. Débora, Senhor Deus, toma em Tuas mãos esse casal, lavamos pelos irmãos da Tua serva, Senhor Deus, em nome de Jesus, entrando com providência neste lar, nessas famílias, Senhor Deus. Essa também nesse momento, que o Senhor possa estar abençoando os pais da Tua serva, que Tu possa guardar, fortalecer e abençoar. Derrama, Senhor Deus, sobre a vida deles, Senhor Deus, do Teu poder e da Tua glória, que o Senhor possa guardar este lar, guardar essa família, e verdadeiramente a cada dia, meu Senhor, eles possam ser guardados, fortalecidos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós profetizamos a bênção, nós profetizamos a vitória, nós profetizamos o livramento sobre a vida deste lar, sobre a vida dessa família, meu Senhor, em nome de Jesus. Queremos também clamar pelo Teu servo, Senhor Deus, Pastor Carlos, o Teu ungido, aquele que tem sido colocado como anjo da Tua igreja, ali na Igreja Metodista em Gardenia Azul. O Senhor possa fortalecer o Teu filho, o Senhor possa dar orientação a ele, o Senhor possa permitir que a cada dia, meu Senhor da glória, ele possa ser usado. Nós pedimos, meu Senhor da glória, também pela sua esposa, dá força, guarda, livra de todo mal. Clamo, Deus, a Ti pela Cleia, minha esposa, toma ela em Tuas mãos, Senhor Deus.
minha sogra, Senhor Deus, a minha mãe, Senhor Deus, os meus irmãos, os meus cunhados, Senhor Deus, os sobrinhos, pais, e cada um deles sejam guardados poderosamente pelo Teu poder e pela Tua glória, meu Pai. Peço, meu Senhor da glória, para que o Senhor possa estar abençoando poderosamente a humanidade e tem sofrido com esse vírus, e haja, Senhor Deus, uma completa erradicação desse vírus, que haja uma cura, meu Pai. Nós viver, Senhor Deus, normalmente, meu Senhor, sem medo, meu Pai, em nome de Jesus. Peço para que o Senhor possa estar suprindo necessidades do teu povo, o Senhor possa fortalecer os seus passos, o Senhor possa guardar as suas vidas, derrama sobre cada um deles a tua glória, meu Senhor. Coloco diante da tua presença a vida dos profissionais da área da saúde, da limpeza, as pessoas que precisaram, os profissionais da área de segurança pública, que o Senhor possa guardar, livrar de todo mal, que o Senhor os fortaleça, meu Senhor, em nome de Jesus. Entra com providência, meu Pai, e derrama da tua glória, meu Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos encerrar aqui a nossa live. Agradeço aqui a presença da Nice. Sei que outras pessoas certamente não apareceram na nossa live, porque eu avisei muito em cima da hora. Deveria ter avisado antes, mas também não imaginava que o dia corrido. Eu quase não consegui almoçar, foi bem terrível mesmo. Mas que bom que nós pelo menos conseguimos colocar essa mensagem. Eu sempre tenho muita preocupação. Eu fico preocupado em transmitir alguma palavra que de alguma forma possa transformar a vida de vocês nesse momento, já que a gente não está podendo, né, estar juntos na casa do Senhor, na igreja. Mas eu oro para que o Senhor possa te abençoar, o Senhor possa te guardar, o Senhor possa te fortalecer, e creio que verdadeiramente esse tempo ele está terminando. Logo a gente vai poder se reencontrar sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, em nome de Jesus. Vamos orar agora pelo encerramento. Eu vou impetrar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Meu Senhor, nós agradecemos pela oportunidade que nós temos de estar na tua presença, de estarmos, Senhor Deus, ministrando a palavra. Nós sabemos, Senhor da glória, que o Senhor tem sido zeloso, o Senhor tem sido um Pai amoroso, o Senhor tem sido o Pai, Senhor Deus, com cada um de nós. Nós queremos agradecer a Ti. Agradeço a Ti pela vida da Tua igreja e clamo para que o Senhor possa fortalecer, para que, Senhor Deus, nós possamos estar, Senhor Deus, logo após todo esse momento de crise, todo esse momento de pandemia na Tua casa, para louvarmos e engrandecer ao Teu nome, para estarmos juntos, meu Pai. Nós pedimos, Senhor Deus, para que o Senhor possa abençoar-nos poderosamente e nos dar, Senhor Deus, a Tua paz, em nome de Jesus. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus, seja derramado sobre a tua vida, meu irmão, sobre a tua vida, minha irmã, e sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e você possa concordar dizendo amém. Muito obrigado por cada um de vocês, particularmente a você conosco. Deus possa te abençoar poderosamente. Até um novo dia, né? Domingo nós estaremos na live pela manhã na Igreja Metodista. No domingo da manhã você pode ir lá até a igreja assistir a gravação da live. Não é o culto, né? O culto só vai ser retomado em agosto, mas esse domingo pela manhã você vai poder estar lá, se você assim desejar, participando da live. Nós temos todos os cuidados, tomamos todos os cuidados, álcool em gel, separação entre os bancos, tá tudo lá tranquilo para que você possa ir sem problema. Fique com Deus e até domingo em nome de Jesus. Amém.